Então tá, tô gravando. Você está gravando agora. Agora eu vou colocar você como anfitriã. Vamos ver se vai, tá? More. Ok. Foi? Foi. Beleza. Bom, então vou compartilhar minha tela agora. Eu sei que vocês queriam muito ficar olhando para o meu rostinho lindo, maravilhoso. Mas agora, vamos lá. Espera aí que não foi. Espera aí, gente. Aí. Calma, gente. Calma nessa hora. Aí, acho que agora foi. Todo mundo tá vendo a minha tela? Sim, você deixou o áudio mudo para todo mundo? Que bom. Mas acho que sim, né? Se não, manda no chat que não tá conseguindo. Então, vamos lá, nós vamos falar de agente espessante. O que seria um agente espessante? Algo que vai espessar a sua preparação, engrossar a sua preparação. Então, na aula passada, a gente falou sobre molhos. E aí eu falei, no bechamel, primeiro você tem que fazer um roux branco. Aí eu falei, na próxima aula a gente fala sobre roux. Então, a gente vai falar de todos os agentes espessantes. Lembra como é que eu falei que faz o molho bechamel? Aí agora eu vou tentar deixar não mudo, porque eu quero ouvir resposta. É difícil isso aqui, hein, gente? Não é fácil. Até a gente... O que você falou? Pronto, agora eu vou te ajudando, Carol. Ai, obrigada. Me digam como é que faz um bechamel que a gente viu na aula passada? Rapaz, eu anotei isso. Bechamel é o molho branco. Não é para falar molho branco. É, bechamel. Mas é com a cebola piquê. Tá, mas como que é o procedimento? Como é que a gente faz um molho branco? Alguém lembra? Leite. Manteiga, farinha de trigo e leite. Tá. O que a gente faz? Só joga tudo lá e tá tudo certo? Não, Então responde, gente. tem que bater, né? Ó, vamos lá. Gente, confusão. E foi, gente? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ok? Sim. Alguém quer me falar como é que faz um molho branco, um molho bechamel, do princípio ao fim? Miguel. Eu já fiz. Quem já fez? Eu já fiz mais ou menos, não sei se é igual. Cozinho a farinha na manteiga, né? Para cozinhar a farinha, depois vou acrescentando o leite. No leite eu cozinho a cebola piquê, com louro e cravo, e vou adicionando o leite. E acerto no sal, até engrossar. Tá. Fica na espessura que eu quero. Então, basicamente, a gente derrete manteiga com... Agora eu vou colocar todo mundo no mudo. Coloca todo mundo no mudo. Camila, por gentileza. Professora, E eu volto para minha aula. Pessoal, então Tá vamos querendo lá. perguntar? professora, Alguém quer perguntar alguma coisa? eu só falar uma coisa. Para mim apareceu aqui no Zoom que agora está sem tempo limite para conferência. Não Tá, sei se... quando cair a gente reinicia novamente, tá bom? De onde parou, Tá bom. tá? É isso, né, Camila? É isso. Então, vamos lá. Alguém está compartilhando? O leite aromatizado com a cebola piquê, certo? Certo, quem assistiu a aula viu isso. Então, hoje nós vamos aprender o que é esse roux. Opa, eu simplesmente só mudei a minha tela e não compartilhei. Vamos lá. Compartilha, Carolina. Aí. Tá todo mundo vendo, né? Então, o roux é o que vai espessar o leite. Se eu simplesmente colocar um leite e aromatizar, eu não vou ter um molho branco. Então, a ideia é que a gente... Vamos lá, se eu consigo. Aí.
a gente consiga definir quais são esses espessantes que a gente vai utilizar nas nossas preparações. O roux, que é assim que se escreve, vocês estão vendo aqui, roux, mas se fala roux, ele é a mistura de um amido mais uma gordura em proporções iguais. Então, a gente coloca, geralmente, para o molho branco, a gordura é a manteiga, e de amido a gente coloca a farinha de trigo, ok? E aí, depois a gente faz o restante da nossa preparação. Então, nós vamos ter o roux quente e o roux frio. O roux quente, geralmente, a gente vai adicionar líquido frio depois, tá? Que é o que a gente faz no molho bechamel. E o roux frio, a gente vai adicionar em líquidos quentes. Então, a gente adiciona o roux frio no líquido quente. Este procedimento deve ser realizado lentamente, sem parar de mexer e evitando a formação dos grumos e garantindo um bom resultado final. Por isso que alguém falou aí que tem que bater. Então, a gente pega o batedor de arame, o fouet, e vai adicionando o líquido aos pouquinhos. Após a adição do roux a um líquido, deve-se cozinhar esta preparação por pelo menos 20 minutos, mexendo ocasionalmente para todo o sabor da farinha desaparecer. Então, a farinha de trigo, se a gente simplesmente colocar, engrossou e tá tudo certo, a gente vai sentir aquele sabor de farinha, aquele amido na boca. Então, a gente tem que cozinhar 20 minutos, fogo baixo, tá, gente? Porque senão a gente queima e, nesse caso, a gente pode mexer ocasionalmente. Se, por algum acaso, vocês estiverem de improviso, no fogo alto, porque vocês precisam de alguma coisa muito rápida, aí não pode parar de mexer de jeito nenhum, senão você vai queimar o fundo da panela e aí você vai ter um sabor que não compete àquela produção, tá? A gente vai ter caramelização de amido, etc. Diga, Camila. Peraí. Não? Não vai dizer? Não, eu vou falar. Só o áudio que estava dando um pouquinho de problema. Essa questão de roux quente, líquido frio, roux frio, líquido quente é muito importante. Se não obedecer, é a hora que empelota. Não sei se vocês já viram isso, de tentar fazer alguma preparação que empelota. Se você coloca um roux quente, nesse caso aí, com leite quente, ele vai empelotar tudo. E aí, obedecendo essa regra, vocês vão ver que vai virar um creme homogêneo e liso. Professor, no meu tá falhando. De alguém tá falhando. De quem? Fale o nome. É o meu. O Fala. Enoque. Enoque, tá falhando. O que tá falhando? A imagem, a voz, a transmissão. Verifica se está tudo fechado, os aplicativos que você, ou no celular ou no computador que você está utilizando. E se você está utilizando a rede Wi-Fi, porque provavelmente se você estiver usando 3G, 4G, a probabilidade dele falhar é maior, tá? Pode ser a conexão de rede. Mais alguém está falhando? Manda no chat. Aí a Camila me interrompe. Posso passar para o próximo, Camila? Sim. Então, nós vamos ter aqui o roux branco, o roux dourado, né? E o roux escuro. Então, o que vai determinar a cor deles? O tempo de cocção. O que vai diferenciar um do outro? Sabor, cor e até mesmo a textura pode ser diferenciada em relação às cores desses roux, tá? Então, vai variar com o tempo de cocção de cada um desses roux.
O roux blanc, que é o branco, o primeiro aqui, vocês estão vendo aqui o primeiro, ele é usado no molho branco e molho bechamel. Lembrem-se que o molho bechamel é só aqueles ingredientes que a gente comentou, a cebola piquê, o leite e o roux branco, tá? Ele é cozido por 1 a 2 minutos, o sabor da farinha vai desaparecer e não vai alterar a cor da preparação final. Então, se eu quero um molho branco, eu jamais posso colocar um roux escuro, tá? O roux blonde, que é o rúbio, que é a tradução tanto de blonde quanto de rubio é louro, só que na verdade é dourado, né? A gente fala em português. Ele vai ser a base daquele molho velouté que a gente falou. Ele vai ser um roux dourado. Tem outro nome, Camila, para esse roux? Não, é isso mesmo. Dourado mesmo, né? A gente adiciona um caldo, geralmente um caldo branco, um caldo claro, desculpa, de galinha, pode ser até de legumes, pode ser o de peixe ou um caldo de vitela, tá? Que é de carne. Aí ele vai ser cozido por 2 a 3 minutos e depois é adicionado esse caldo, tá? Aí a preparação vai ficar levemente dourada, porque pensa, é um fundo claro. Então pensa naquela cor de fundo claro, que é levemente amarelado, dependendo dos produtos que você colocar, dos insumos que você vai colocar. E aí a gente vai ter o roux dourado, que vai dar aquela reforçada naquela tonalidade amarela, puxado um pouquinho para o dourado, tá? O marrom, eu não vou gastar meu francês com vocês para não humilhar vocês. Ah, tá. O roux escuro, ele já é mais saboroso, porque a gente vai dar uma caramelizada, né? Quando você dá aquela tostada na farinha com manteiga, dá um sabor meio amendoado, tá? E aí ele é base do molho espanhol, que já tem ingredientes que são caramelizados, né? Naquela preparação. E aí ele vai ter uma cor mais profunda, uma cor mais escura. E ele tem que ser cozido por 5 minutos, pelo menos, em fogo alto. Porque aí você vai ter essa caramelização. Mas aí não para de mexer, porque senão você vai ter um sabor de queimado e não caramelizado. São sabores muito diferentes um do outro, tá bom? Camila, alguma complementação? Não, por enquanto é isso mesmo. Passei. Próximo, já é outro especiante que a gente vai fazer. Chama... Vixe, Maria. Os vizinhos É melhor eu vou desligar meu áudio, tá? Os vizinhos da Camila. Ela mora no centro, só tem esquerdista no centro da cidade. Taca fogo. Em quem? Na Camila? Não, no esquerdista. Não vamos entrar no mérito da questão. Eu adoro os sons das panelas tocando nesse momento. Vamos lá. Beurre manier, ele beurre em francês é manteiga. Manier é trabalhada. Então, a manteiga é trabalhada, tá? Coloquei aqui a tradução. Você gostou das panelas? Eu tô ouvindo panela aqui também. Por isso que é bom morar no interior. Não, eu gosto de morar aqui. Eu vejo toda Pompeia, toda Lapa. Se eu moro aí, são skinhead. Que horror. Fecha o áudio dele, Camila, porque é censurado. Vamos lá. O beurre manier, ele é uma manteiga que ela é trabalhada, também conhecido como roux cru. Por quê? Porque é a manteiga com a farinha que a gente utiliza em pequenas quantidades para dar uma leve espessada e um leve brilho na preparação. Mas ele não fica tão bonito quanto o roux cozido, tá? Então, a proporção é 50% de manteiga em ponto pomada. Percebam sempre essas
esses termos que a gente falar que são diferentes, anotem no caderno para depois, sei lá, faz um mini glossário, alguma coisa assim. E se vocês não souberem, perguntem, porque às vezes a gente passa batido. Então, que nem, o que é uma manteiga em ponto de pomada? É uma manteiga cremosa, geralmente na temperatura ambiente aqui pra gente. Mas é difícil denominar manteiga em temperatura ambiente, né? O ponto pomada. Por quê? Porque se você estiver numa temperatura fria, num tempo frio, no inverno, ou numa localidade que faz muito frio, a manteiga não vai estar em ponto pomada em temperatura ambiente. Então, você tem que trabalhar ela com calor, às vezes até mesmo o calor da própria mão, para você conseguir trazer esse ponto pomada, tá? Mas pra gente, geralmente, é a temperatura ambiente, tá bom? Deixa eu ver se a minha manteiga aqui tá em ponto pomada, que ela tá fora da geladeira. Peraí. Que aí eu já mostro. Não, não tá. Ela tá dura ainda. Dá pra pegar uma parte aqui. Voltei. Ó, esse é o ponto pomada da manteiga, ó. É um ponto em que ela tá parecendo margarina, sabe? Textura de margarina. Deu pra ver aí? Deu pra ver, Camila? Deu. Agora a Camila tá molhando. Peraí que agora eu tenho que pegar, porque eu inventei de mostrar isso, tem que limpar a mão. Então, esse é o ponto pomada, tá? É um ponto em que parece uma pomada, por isso que chama ponto pomada. É uma pomada, né? Não é báscara, né? Ninguém inventou nomes cabulosos igual báscara, né? Camila, vai me avisando se cair. Não, bom, você não vai me avisar, né? Se cair. Mais perto do final, tá bom? Então, vai ser 50% dessa manteiga em ponto pomada e 50% da manteiga da farinha de trigo. E aí, por que tem que estar em ponto pomada? Para você conseguir incorporar esse amido, ok? Ele tá me dando algum aviso aqui, eu acho, hein? Ele vai parar logo logo. Mas aí a gente volta de onde parou, se for o caso. Tudo certo com o Bermanier? E aí, pelo que a Camila falou, como é mesmo que tem que estar a temperatura do líquido que você vai inserir, a Bermanier, porque é um roux frio. Já liberei o áudio de todo mundo. Frio, né? Oi? Sim, ele pode estar frio. E você pode adicionar o líquido. Se você for adicionar um líquido quente, você também vai... Se for frio, o líquido tem que estar quente. Se for quente, o líquido tem que estar frio. Caso, tanto faz. É porque se o líquido estiver frio, nesse caso, a gente vai ter um problema. Porque aí a manteiga, ela vai virar um... Não, desculpa, se o líquido tiver... não, tá certo. Se o líquido estiver frio, vai ser mais difícil de incorporar a manteiga, porque a manteiga ela é gordura, certo? E ela sendo gordura, ela tem que derreter para você conseguir incorporar, tá bom? Próximo. Aí, a manteiga sozinha, ela pode ser considerada um espessante. Aí, Camila, se você conseguir deixar todo mundo mudo de novo... o gatinho se... Calada. Agora eu não tô mais calada. Pronto. Então, vamos lá. Manteiga integral. A manteiga por si só... Tudo certo com Bermanier? Aí, gente, faz um joinha para mim, quem tá com a câmera. Não? Não tá? O meu tá sem a imagem, pro. Você não tá me vendo? Não. Vê se tem uma... Será que a minha conexão agora apareceu aqui a minha tela? Agora apareceu. Tá. Apareceu. Então, vamos prosseguir, gente. Então, vamos lá.
Só a manteiga integral, ela também é um agente espessante. Ué, mas por que a gordura sozinha vai ser um agente espessante? Vocês lembram que eu já expliquei para vocês, ou nunca expliquei? Vamos pegar uma manteiga em temperatura ambiente. Qual que é a textura dela? No caso, essa textura pomada que eu mostrei para vocês. Se ela estiver fria, ela vai ficar mais sólida. Então, ela vai emprestar essa ação espessante para o produto que você está fazendo. Por quê? Porque a gordura, acho que ela... Será que eu estou falando besteira? Mas, se não a única, é um dos poucos ingredientes que ela vai manter a molécula dela intacta, mesmo depois dela passar por cocção. Então, do jeito que ela era antes de você passar pelo calor, ela vai voltar a ser depois. Até por isso, um bolo feito com óleo vai ser muito mais... A Lucimara tá linda de gatinha. É por isso que ela ama esse gatinho dela. Chama Miguel também, né? Então, tem 2 Miguéis na minha tela aqui. Então, é isso. Um bolo à base de óleo, ele vai ser muito mais úmido do que um bolo à base de gordura hidrogenada. Tanto é que quando você usa gordura hidrogenada na sua produção, você sente no céu da boca, você sente uma película, assim, porque é uma característica da molécula da gordura hidrogenada, tá? Ô, Camila, você tem alguma coisa para acrescentar do Bermanier? Esqueci de perguntar. Ela nem tá filmada, nem tá com microfone, tô nem aí. Estou sim. Oi? Então tá, né? Então, posso prosseguir com a manteiga integral? Falei besteira das moléculas de gordura aqui, que a Camila é mais Nenhum momento que eu, né? Você fazia engenharia de produção, não fazia não, Camila? Fiz engenharia de alimentos. Alimentos, tá vendo? Sabia que ela era mais inteligente que eu. Mas eu tranquei na metade. Pra quê, né? Vamos lá. Então, a manteiga integral, gente, sozinha vai ajudar. Só que assim, ela vai ser... Lembra que a gente falou de emulsão? A gente falou de emulsão na outra aula? Eu não lembro. Mas emulsão, basicamente, é você misturar 2 substâncias que não se misturam, geralmente batendo mecanicamente, né? E com o auxílio de algum emulsificante, no caso, gema emulsificante, lecitina. A lecitina que contém na gema emulsificante, a lecitina de soja é um emulsificante. Então, a gente tem alguns artifícios. Então, a emulsão é basicamente isso. Só que quando você usa a manteiga integral, que a gente chama de monter au beurre ou montar na manteiga. Outro termo para vocês anotarem, montar. Quando a gente fala que é para montar com manteiga, basicamente é para você espessar esse molho com a manteiga. Geralmente, a gente usa Geralmente não. A gente usa no final da preparação. Quando a preparação está bem quente, a gente vai adicionar manteiga em pedaços pequenos e gelada. E aí a gente vai montar. Como é que a gente monta? A gente emulsiona, a gente bate aquela preparação. Não precisa usar o fouet no caso, você pode usar uma espátula de silicone, que também funciona. E aí você vai ver aquele molho adquirir brilho e espessura, tá? Então, manteiga integral gelada, emulsionada em pequenas parcelas. Vai dar um leve espessamento, então não vai ser tão espesso quanto um molho bechamel, por exemplo, tá? Porque ela não tem amido, ela não vai ter essa capacidade que o amido, quando em contato com líquido e calor, tem, tá? Vai ficar mais untuoso, mais brilhoso, vai ficar aquele molho mais que você consegue desenhar no prato com esse molho. O segredo é a manteiga integral gelada, tá? É montar na manteiga. E aí, uma vez que você fez isso, você não pode aquecer de novo. Por isso que eu falei lá
no início, você tem que estar com o molho ou a redução bem quente. Já não é um molho muito ralo, tá, gente? Porque senão você não consegue desenhar no prato. Pode ser, por exemplo, uma redução de aceto balsâmico. O aceto balsâmico ele já tem bastante açúcar, então ele já espessa quando você evapora o líquido dele. E aí você adiciona manteiga para dar o brilho, a untuosidade, essa pequena espessura a mais, para não, quando você colocar no prato, ele não ficar aquela água escorrendo, sabe? Ficar com cara de molho mesmo, tá? E aí você não pode aquecer de novo, porque aí você vai perder essa emulsificação que você fez, não sei se você fala assim, tá? O que é emulsionar no caso? Porque a gordura não vai dissolver na água, né? Quer dizer, ela não vai misturar as moléculas de água, de líquidos, dos líquidos que vai ter ali naquele molho, que grande parte vai ser água, não vai se misturar com a molécula de gordura da manteiga. Então, você bate para que as moléculas, tanto as de gordura quanto as de água, quebrem e emulsifiquem, fiquem juntinhos, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Camilinha? Carol, aqui já estão perguntando sobre trocar manteiga por azeite. Lembra o que eu falei? Você quer responder, Camila? Não, pode continuar. Ah, não sabe, né? Mentira. Lembra que eu falei que a molécula da gordura ela não vai mudar? Como que o azeite é em temperatura ambiente? Ele é líquido, enquanto que a manteiga ela é sólida. Então, primeiro que eu não vou conseguir eu posso até congelar o azeite, mas ele vai demorar muito tempo para congelar e ele vai ficar em ponto pomada congelado. Ele não vai ficar duro igual a manteiga, sólido igual a manteiga. E aí, quando eu aquecer, imediatamente ele vai ficar líquido. Então, ele não vai ficar... Você pode até tentar fazer, mas primeiro, ele não vai conferir o sabor que a manteiga confere, porque ela tem os resíduos de leite. E ele não vai conferir essa espessura que a manteiga vai conseguir conferir, porque quando ele der aquela pequena esfriada, ele vai ficar super líquido, então ele não vai montar, o que a gente chama de montar, que é quando você coloca o molho e ele não fica esparramado, assim, sabe? E aí ele tem que ser servido imediatamente também. Tá respondido? Pergunta para a pessoa aí se tá tudo bem com ela, se ela entendeu. Ou se você tiver alguma coisa para acrescentar também, Camila. Ah, tô vendo aqui o chat. Tá ótimo. Tá bom. Então. Obrigada. Não vai cair nunca esse chat, essa aula? Eu tô esperando ela cair, porque falaram que ia cair a aula, para depois começar de volta. Professora, Tô aqui. É igual eu falei, tinha aparecido uma mensagem para mim, pelo menos, que não tava sem o tempo limite, é direto. Não vai cair. Ai, que legal! Então tá bom, vamos lá. Ih, será que nós estamos pagando, Camila, por essa aula? O próximo chama Slurry. Então, gente, presta atenção. A partir do momento que vocês tiverem essa aula, se a gente falar que a preparação é roux, com leite infusionado, com cebola piquê, eu tô pedindo o quê? Um bechamel. Mas, basicamente, eu não vou ficar falando... Derrete a manteiga, adiciona a farinha, cozinha por 2 minutos, depois adiciona lentamente o leite, mexendo sem parar, tal. Da mesma maneira que se eu falar assim, ó, espessa com slurry, vocês já vão saber o que é. Tanto é que na prova esses termos vão cair para ser definido, tá? Porque isso daí é o básico que a gente tem que saber. Por isso que eu falo que é muito importante. Então, montar na manteiga, o beurre manier, mas principalmente roux, slurry e liaison, é importante que vocês saibam. E montar na manteiga, ok?
Então, vamos lá. O slurry, ele também... Vocês já fizeram slurry. Vocês fazem isso a vida inteira. Vocês já fizeram muito mingau com slurry e nem sabem. Então, assim, não é menosprezando, mas eu gosto de menosprezar para vocês entenderem que só o nome que vai mudar agora para vocês, tá? Não é água com maisena mais, tá? É slurry. Fazer o slurry, o que significa? Eu adiciono amido de milho, ou araruta, ou farinha de arroz, geralmente amido de milho, tá? Num líquido frio, que pode ser água, leite. Dificilmente você vai precisar usar um fundo frio, porque o fundo geralmente já tá ali na produção. Então, só para espessar, geralmente, creme de leite... leite ou água, tá? Deixa eu deixar aqui livre para vocês enxergarem. Eu rabisquei meu negócio. Como que eu fiz isso? Não sei, volta. Ou alguém rabiscou, não sei. Vocês estão vendo que tá rabiscado aqui? Bom, enfim, vamos lá. Então, você vai misturar esse amido no líquido frio e você vai obter o slurry. Que acontece? Quando você jogar na preparação e mexer rapidamente, é muito rápido para espessar, mais rápido do que com a farinha, porque o amido de milho ele tem muito mais... Ih, acho que eu tô falando besteira. Não, ele tem muito mais potencial, muito mais amido, ele é muito mais espessante do que a farinha de trigo. Ó, Lucimara, o sonho dela era assistir aula fumando, né? Que bonito. Muito bonito, viu, Lucimara? Ótimo exemplo. Ainda bem que tá no mundo. Ó, coloquei aqui a proporção. A proporção do amido é uma parte de amido para 2 partes de líquido, ok? Então, se for 50 gramas de amido de milho, 100 gramas de líquido, tá? E aí... eu tenho que mexer ele logo na hora que eu for usar. Por quê? Porque se eu mexer antes, ajuda eu aí, Camila. Os sólidos vão descer e o líquido vai ficar para cima. Então, você mexe bem. Gente, de onde surgiu essas flechas? O que eu fiz aqui? Dá para voltar? Não dá para voltar. Não sei o que eu fiz. Ah, e olha, tem uma caneta de anotação. Então, se eu usar 50 gramas de amido, eu vou usar 100 gramas. Nossa, eu tô sofrendo aqui. Viu que linda a minha letra que tá aqui? Enfim, é isso. Agora, como é que eu tiro isso? Eraser. Pronto. E agora, como é que... Ai, foi. Então, vamos lá. Então, a aparência e a textura tem que estar do creme de leite fresco. Ele não é tão líquido, também não é tão espesso e ele é bem branco, tá? A mistura, ela vai ser adicionada lentamente no líquido quente e tem que mexer constantemente para não formar grumos, preferencialmente com fouet, que ele ajuda bastante. Mas se ele estiver bem feitinho, com essa aparência, essa textura do creme de leite, você não vai precisar disso, tá? E aí, você vai cozinhar esse slurry até ele engrossar. Engrossou, você não precisa cozinhar mais. E outra, não pode cozinhar muito, senão ele fica com um aspecto meio quebradiço, tá bom? Falei besteira, Camila? Ou tá tudo certo? Eu tô com medo de dar aula na frente da Camila. Vai que eu falo coisa errada. Oi. Tá certo? Tem alguma coisa pra É que eu tô sem áudio. Se eu usar... Vocês estão me ouvindo? Pode falar, Lucimara. Sim. Se eu usar 2 de líquido para 1 de amido de milho, eu vou ter um creme muito espesso, muito. Sim. É isso? Vai ser um creme espesso. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter uma preparação que já é bastante líquida.
Então, a quantidade de amido e líquido de slurry que você vai usar para preparação vai depender muito. Então, geralmente a gente usa, sei lá, uma panela de 4 litros. Que é uma panela caseira, 4 litros. Geralmente usa uma colher de sopa de amido, que tem o quê? 30 gramas? 20 gramas? Quantos gramas tem? Deve ter no máximo uns 20 gramas. Para 40 gramas de água, que é bem pouquinho. É pouquinho mesmo. Tá. Então, isso daí que você está falando, que eu não tinha entendido. Isso aí que você está falando é só aquela misturinha do frio com a maisena, que você vai adicionar. Você adiciona no quente? O líquido geralmente, quente. Sei lá, você fez uma carne de panela. E aí ela ficou muito líquida e tal, e você quer que ele fique mais espesso. Aí você adiciona esse slurry. Tem gente que adiciona... É aquilo que toda Dona Maria faz e a senhora não sabe o nome, tá? Isso, exatamente. Tem gente que usa para espessar feijão, mas não é recomendável. Aliás, a Camila até presenciou recentemente o TCC de uma professora lá na Vila Mariana, que ela não pôde estar lá porque ela estava com os alunos preferidos dela em Pirituba. E aí, o que eles fizeram para espessar o risoto, Camila? Usaram essa preparação. Botaram slurry, espessaram risoto com slurry, com amido de milho e água. E aí o sabor fica muito aparente. Não. Come, entendeu? Então, para feijão, para essas coisas, não é para usar. Nem feijão, nem risoto. A gente usa para espessar caldos, molhos, tá? Específicos. E aí, como vai ser o montar na manteiga, o risoto eu acho que vai ser um bom exemplo também em aula, né? Isso, o risoto a gente monta na manteiga. Porque não sei se alguém aqui já fez risoto, mas você faz o risoto, se você não coloca manteiga gelada, ele não fica brilhoso e ele fica com caldinho caindo, ele não fica cremoso. Então a manteiga é justamente para dar uma cremosidade. Para dar aquela cremosidade no risoto. E isso que é o processo de montar na manteiga. Montar na manteiga. Não só molhos, né? Em geral, a gente está usando exemplo de molho, que foi a aula passada que a gente deu. Mas esse é um excelente exemplo do montar na manteiga. É o próprio risoto, tá? Beleza. Molho de tomate também, né? O que no molho de tomate? Manteiga? Você põe uma manteiguinha no final, ele fica Sim, brilhoso. achei que fosse o amido. Manteiga tudo bem, o slurry não. Não, slurry não, manteiga. Manteiga gelada, uma pouquinho de manteiga gelada no final do molho. Ó. Fica bom. Técnica, tá? Certo? Alguma dúvida sobre slurry? Acho que slurry já foi. Tá, vamos lá. Ih, agora tem que apagar. Nossa, que negócio. Não sei se sou eu que sou burra, mas acho que o negócio podia ser um pouquinho mais inteligente. Pronto, agora eu tenho que apagar tudo que eu escrevi. Ótimo. Então, vamos lá. Liaison. Liaison é outro termo que vocês provavelmente vão ouvir bastante. Não precisa ficar nesse Juné et la crème. É assim que fala? Não sei, mas eu vou fingir que é, porque o importante é o carão, né? Dizem por aí. Então, vamos lá. O liaison. Ele geralmente é utilizado para finalizar preparações. E eu queria deixar para cima, ele não deixa, mas tudo bem. Também. Só que ele tem uma diferença do slurry. Várias diferenças. Basicamente, ele é muito mais saboroso e ele adiciona cor, enquanto que o slurry ele fica transparente. Por mais que ele tenha uma aparência de creme de leite, quando você vai adicionar, depois que você adiciona, ele fica transparente. Então, por exemplo, no caldo da carne que você quis dar uma espessada, ele vai bem, né? Por quê? Porque ele vai ficar transparente e vai destacar a cor, vai continuar tendo aquela cor do caldo. Sei lá, se for uma carne bovina, um tom mais marrom. Se for
uma carne de frango, um tom mais amarelado, tá? Bom, aqui, ó, vocês estão vendo que eu também fiz a proporção, é uma balança, tá, gente? Olha que lindo. 20% de gema para 80% de creme fresco. Como que esse liaison é realizado? A gema coada, peneirada, né? Para tirar a chalaza, que é aquela parte que deixa o fedorzinho. Então, se tá lá 20 gramas de gema, vocês vão pesar os 20 gramas depois de tirar a pelinha, tá? Geralmente, 20 gramas de gema é uma gema de ovo comum. Aquele ovo não é o ovo grande, o ovo comum. Então, se você tirar a chalaza, você já vai perder alguns gramas. Então, você vai perder sabor e você vai perder um pouco na espessura. Então, para padronizar, geralmente utiliza-se o ovo pasteurizado. O ovo em pó usa mais na panificação e tal. Para espessar é o ovo, a gema pasteurizada ou a gema fresca, tá? E 80% de creme fresco. Nesse caso, tem que ser o creme de leite fresco para não talhar, tá? Não ficar aqueles gruminhos. O que acontece quando a gente coloca a gema num caldo quente? Cozinha. Vai cozinhar, vai virar um omelete. Então, a ideia, para você fazer o liaison, presta atenção que eu vou falar vários termos técnicos aqui agora. Então, anota tudo aí, Miguelito. Então, vamos lá. Liaison já é um termo técnico. Para fazer o liaison, você vai peneirar a gema e vai adicionar o creme fresco e deixar ele bem branquinho. Eu não sei se pode chamar isso de blancher, a Camila pode me ajudar tirando essa dúvida, porque blancher, geralmente, a gente usa esse termo para quando a gente mistura gema de ovo com açúcar, que a gente deixa bem branquinho. Então, na verdade, a gente vai diluir a gema no creme de leite fresco, de maneira que ele fique um líquido, né, levemente amarelado, vai depender da cor da sua gema. Se for uma gema caipira, ele vai ficar até alaranjado, tá? E aí, no final da preparação, você vai adicionar. Só que não é para adicionar direto na panela. A gente vai fazer uma técnica chamada temperagem. Temperagem não é de temperar, de botar sal e pimenta. Temperagem é de temperatura. Você vai ajustar a temperatura para você não transformar essa gema num omelete. O que você vai fazer? Você usou um bolzinho para fazer o liaison, você vai pegar uma ou duas conchas da produção que você está realizando, que é espessar, e aí você vai adicionar aos pouquinhos esse líquido quente no liaison frio. Isso é temperagem, entendeu? Você está trazendo a temperatura quente para fria de maneira que ele vai ficar morno. Ele estando morno, você não vai dar um susto na gema. Você não vai ter fios de ovos na sua preparação. Você vai conseguir usar a gema como um espessante mesmo, tá? E aí você pega esse liaison morninho e vai voltar para a panela que tá com a produção quente até que ele engrosse, tá? Tá fazendo o quê? Não entendi. É que você dissolveu a gema antes, e depois você levou ela para o quente, para ela não endurecer, né? Então, exatamente. Eu não assustei ela com a temperatura. Eu trouxe um pouquinho do quente, só um pouquinho do quente. Quem tá dominando é o frio, né? A temperatura fria tá dominando o meu liaison. Se eu trouxer a quente aos pouquinhos, eles vão se estabilizando ali em questão de temperatura. Você faz um equilíbrio da temperatura, né? Isso, a temperagem é equilibrar a temperatura. Em que produção, Lucimara? Diversas produções. Um creme de confeiteiro, por exemplo, é o que a gente usa bastante, o liaison. E outras produções de molhos, muitos molhos e sopas a gente usa liaison. Sopa creme, por exemplo, sopa creme de couve-flor, que é clara, né, branca, a gente usa o liaison. E aí ele dá essa espessura cremosa e adiciona um pouquinho mais de sabor e nutriente.
porque a gema do ovo ela tem bastante nutriente, né? Entendi. Mais alguma dúvida, galerinha? Minha água até acabou, mas tá acabando também. Bom, então o que eu escrevi aqui? Usa para finalização de preparações, não deve ser diretamente adicionada ao líquido quente, mas sim temperada gradualmente, que foi isso que eu expliquei para vocês. Pode ser que caia na prova o que é temperagem, tá? Aí vocês já estão sabendo. E é empregada para ajustar a textura e enriquecer produções. Muito importante é a textura que o Liaison vai dar. Ele vai dar uma textura veludada à produção. Não é aquela coisa espessa. Vai dar uma... Eu não queria falar essa palavra. Não vou falar. Será que eu falo na P? Na P? Camila, está aí? Estou. Fala para eles o que é na P. Ai, Carol, você já vai começar a tratar de espessura de caldos, de molhos e Não, creme? então Na P não é aquele ponto que você... Ponto do... são espessuras. Não vamos entrar agora, porque vocês já estão com muita... Mas pode entrar na P aí de lado. O melhor exemplo vai ser o creme de confeiteiro. Que aí a hora que for fazer, vai ferver um leite já com açúcar e vai fazer a temperagem dessa gema. E aí, um pouco do líquido, que é o leite fervendo, você vai colocar em cima da gema, fazer essa mistura que a Carol explicou. Depois, essa gema que vai estar morna, você vai voltar ela para a panela para terminar o cozimento. E aí eu acho que esse Liaison é a parte mais fácil de visualizar do creme de confeiteiro. Quando você pega um creme de confeiteiro, por exemplo, põe na espátula, passa o dedinho e ele não fecha. Isso é um ponto na P. E aí, no caso do Liaison, a gente tem o na P leve. Ou seja, ele não fica aquela coisa espessa. Já o na P do creme confeiteiro é médio, né, Camila, do creme confeiteiro? Ai, agora engasguei. Engasgou? Mas acho que é isso mesmo, ele é médio. É o mesmo do creme inglês, não é? Sim, mesmo do creme inglês. Mas já estamos entrando em confeitaria. Vamos voltar aqui. Dúvidas sobre o Liaison? Por isso que eu vou buscar o Rogério aí. Mais ou menos. Se esconde, Rogério. Oi? Se esconde. O Liaison, gente, tem que ficar bem claro que é gema com creme de leite, ponto. E ele vai espessar. E ele vai conferir textura veludada, ponto. Então, a gente pode até utilizar para fazer um creme confeiteiro que ele tem uma textura mais firme, uma P mais firme. Mas, acho que a gente pode ter confundido por conta da temperagem, que é a técnica utilizada para a adição desse oh meu Deus, desse espessante, tá bom? Então, Liaison é isso, é uma mistura, se perguntar na prova o que é Liaison, é uma mistura de 20% de gema para 80% de creme fresco, beleza? Tá aqui no slide. Aliás, eu já... Se a gente lembrar... Vocês vão lembrar. Vou colar isso daí. É 20% de gema? 20%. Para cada... 80 de creme de leite, fresco. Tá. Então, vamos pensar que se eu vou fazer 100 gramas de Liaison, eu preciso de 20 gramas de gema, 80 gramas de creme fresco. Creme fresco. Beleza? Beleza. E é muito, muito bom. Esse, para mim, acho que é o que é o mais... Acho não. Ele é o mais saboroso. Você tem gordura do creme de leite, que é uma das gorduras mais saborosas. E você tem a gema de ovo, que traz muito sabor também, tá? Muito, mas ele não mascara outros sabores nesse caso, porque ele vai pouquinho, tá? Tirando a pele. Comendo, Miguel? Bolacha. O que você tá comendo? Eu fiz pão hoje. Eu acho que eu quero ter aula só assim. O que, online? É maravilhoso. Você gostou?
No começo eu não estava gostando muito, não, mas agora eu já tô. Até o ano que vem, até o final do curso. Online ao vivo é legal, né? Até o final do curso. Só vai para o laboratório, senão. Então, mas a proposta da Anhanguera é essa, né? Vocês têm uma matéria que nem administração aplicada à gastronomia. Ela é totalmente online, pensando o quê? Ué, se não tem prática, vamos fazer a distância. Professora. Oi. Professora, essas preparações que você está passando hoje, a gente vai fazer em laboratório também? Se o coronavírus quiser, sim. Faz setembro. Logo, logo a gente faz. Não tem como não aplicar em laboratório tudo isso, porque a gente ensina as bases justamente porque para fazer outras preparações a gente vai precisar dessas bases, tá? Ok? Ok. Bom, e outros espessantes que também se utiliza, mas tipo, não são os principais. Da cozinha clássica, os mais comuns são os que eu falei anteriormente. Legumes em forma de purê, mas tem que ser legumes com bastante amido, por exemplo, batata. Caldo verde, alguém já fez ou comeu caldo verde? Sim, de batata, né? É um purê de batata, né? E usa o caldo couve, de legumes ou de carne, couve e botar bacon, embutidos e carnes, né? Que é uma sopa típica portuguesa. A batata, ela é utilizada para espessar, mas qual que é não é nem o problema. Qual que é a questão em volta de utilizar legumes? Sabor. Ele vai transferir sabor. Então, você tem que pensar com calma, se cabe ou não dentro daquela preparação. No caso do caldo verde, perfeito. E tem receitas de caldo verde que até adicionam um pouquinho de abóbora. Abóbora não é legume, né? Abóbora é frio. Com a batata? Com a batata. Então, ele não adiciona espessura, tanta espessura quanto a batata, mas ele vai adicionar sabor e cor, né? Porque a abóbora é laranja, né? Então ela vai dar sobressair mais a abóbora, na cor da abóbora. A cor sim, mas eu acho que o sabor fica da hora. A batata? Ah, tá. Fica um sabor assim. Batata é abóbora, mas não dá para colocar só abóbora, porque a abóbora não tem amido. Aí nesse caso leva a couve normal. Igualzinho, né? só que uma parte da batata você tira e coloca a abóbora. Agora que tá chegando a época de frio e tá adicionando nutrientes também, né? A cabotinha é melhor porque ela é mais seca, né? E ela ajuda a espessar. E põe com a casca, porque aí não fica tão laranja, né? Deixa Entendi. Por a casca? Com a casca. Eita. A abóbora, a casca é comestível. Usem, né? Nós estamos entrando num momento de escassez. A gente tem que usar tudo que a gente tem, não desperdiçar comida, gente. A semente também, né? Oi? A semente também, né? A semente você pode secar e torrar ela e ela vira um snack. Ou você só seca e que nem você vai fazer um pão de abóbora, você coloca a semente em cima para que ela tosta no forno. Que é muito boa, né? Por sinal. Eu seco ela e faço farinha. Dá para fazer farinha, é nutritivo. A semente de abóbora dá para fazer leite, bem nutritivo. Leite vegano? É. E a bastante nutriente. Nossa, a Vivi tá aí? Meu Deus. Tá aí? Né? Bom, sangue também a gente usa. Esse a Vivi vai adorar, esse espessante, sangue de animais, não de coleguinhas, tá? Nem do Miguel. Dá no mesmo, é tudo animal. Pode ser um ou outro. Mas cadê você, mulher? Ela escondida. Ela quarentena, ela não penteou o cabelo. Nem imagem quer botar imagem. Tá todo mundo. Eu pentei o cabelo hoje, então eu posso aparecer. Bom, o sangue a gente usa para espessar, né? Porque ele dá uma coagulada. Quando ele tá quente, ele é meio nojento falar, mas enfim. Quando ele tá quente, ele é fluido, né? E à medida que ele dá uma esfriada, ele coagula. Acho que a Lucimara pode até falar melhor pra gente sobre isso. Mas o que a gente faz com
com sangue. Galinha ao molho pardo. Molho pardo. A gente engrossa com sangue. O sangue da própria galinha. Tá? Ô, Carol. Oi. Mas o sangue não tá... Essas preparações com sangue, não sei se eu li exatamente isso. Não estão proibidas? Eu não tô sabendo. Camila, me ajuda? Também não. Chouriço que também Ou não são? É o chouriço de sangue. O chouriço é tipo de sangue do porco, né? Galinha ao molho pardo nunca vai ser proibido porque ela é de tradição. Ela é prato típico de tradição, é patrimônio. Não sei se é patrimônio, mas tudo que é de tradição não pode proibir, tá? Igual Eu li alguma coisa. Oi? Eu li alguma coisa, então. Pode ser que estejam não de proibição, mas de não recomendado. Eu não sei, porque o sangue ele é bastante nutritivo também, né? E eu li no AVA isso, agora, na unidade 2. Você me dá um print e manda, por favor, que aí eu dou uma pesquisada e se tiver desatualizado. Se ele tiver desatualizado, eu atualizo vocês. E se eu tiver atualizado, desatualizado, eu me atualizo, tá? Mas acho que não, porque a Camila... Eu vou procurar lá e restaurante, se tivesse proibição, ela ia estar sabendo. Não sei, acho que vocês não fazem preparação com sangue lá, né, Camila, no spot? Não, lá não tem nenhuma, mas eu também não usa mais. Então. Caiu em desuso, né? Porque realmente ele tem um problema em relação à contaminação, porque até a manipulação é muito difícil. Ele é altamente nutritivo, ele tem todas as condições para proliferação de micro-organismo e ele estraga muito rápido, né? Ele é muito perecível, então quase não se usa. Só aqui no Brasil, acho que só para fazer essa galinha ao molho pardo e é morcela que chama, o que é de sangue, a linguiça de sangue. Tem uma linguiça de sangue que é portuguesa. O sarapatel também, não é? É chouriço, não é? Chouriço. O sarapatel também é sangue, só que é de cordeiro, né? De professora, eu já ouvi falar que linguiça de sangue, chouriço, ele tem um cheiro muito forte, é verdade? Sim. É sangue, né, filho? E nesse caso, se a gente usar espessante com sangue, ele pode deixar um cheiro diferente no alimento, não deixa? Então, só que como espessante, você não vai usar uma quantidade muito alta. De qualquer maneira, qualquer alimento que você utilizar, ele vai passar aroma, sabor, etc, né? Tá certo? Mais alguma dúvida sobre sangue? Não. E aí tem a gelatina, que ela também é de origem animal, né? A gelatina a gente já conhece, ela é espessante, a gente costuma utilizar para gelificar. O que é gelificar? Dá aquela espessura sólida para as preparações, que a gente costuma chamar de gelatina. Mas se a gente usar numa quantidade menor, ela pode simplesmente dar na pena, dar espessura para preparação, tá? É muito pouco usada assim. Normalmente a gente usa a gelatina para improvisar quando alguma coisa deu errado. Não estou conseguindo lembrar uma preparação que utilize necessariamente gelatina para espessar, a não ser algumas preparações da confeitaria, tá? Eu fiz o creme de milho que deu errado. Isso, geralmente aquele creme de milho que deu errado. Eu tive que usar um pouco da gelatina para dar uma... Então, normalmente a gente usa mais para isso, Peraí que estão chamando no chat. Ai, tô muito moderninho. Tem algumas preparações também, creme de confeiteiro, que só para conseguir a durabilidade em temperatura ambiente, coloca um pouquinho de gelatina só para manter aquela estrutura por mais tempo. Tá. Legal. E o agar-agar, ele também é uma gelatina, entre aspas, né? Ele tem uma função muito parecida com a da gelatina, só que ela não é de origem animal. Ela é de algas marinhas. Então, o pessoal... Não tem nenhum vegano aqui no grupo, né? O pessoal que é vegano usa bastante por conta disso. Mas, na cozinha contemporânea se utiliza bastante, assim como na culinária asiática, né? Né, Camila? Na asiática usa bastante também, né? Os japoneses. Usa bastante, porque é de origem
assim, é muito utilizada lá, então é de origem asiática. É de origem asiática. A maior parte das coisas que são feitas de algas são de origem asiática, a maior parte, né? E aí, acho que o ideal é usar mais branquinha, porque tem uma que é cinza, ela é muito complicada, assim, de usar. Às vezes dá certo a preparação, às vezes não dá. É utilizada muito na gastronomia molecular para fazer aqueles caviares de, sei lá, caviar de tomate, caviar de melancia, para mudar a estrutura do alimento, né? E o principal é porque em temperatura ambiente ele não derrete. A gelatina com calor derrete. O agar-agar não. Na temperatura ambiente ele continua estruturado. Então, também pode ser utilizado. E dizem, não há comprovação científica, mas dizem que faz muito bem para a saúde também. Diga. Em que tipo de culinária asiática que usa gelatina? Agar-agar. Hã? Agar-agar. Geralmente é para fazer aqueles molhos, né, que eles fazem. Eu esqueci o nome, aqueles molhos mais escuro. Tare? Molho tare. Eles acho que deve usar para fazer Teriyaki? tare. O teriyaki, tare, esse tipo de molho mais espesso, não é? Porque eu faço teriyaki e não uso gelatina, não. Não, mas... Não, o agar-agar. No molho pronto. Tá. No molho pronto. A indústria usa muito agar-agar. Disso que eu falei para vocês, que em temperatura ambiente, ela continua montada, ela não derrete, tá? Eu não sei dizer exatamente quais as preparações, mas geralmente em molhos se utiliza bastante o agar-agar. Vocês podem começar a ler rótulo e ver que tem agar-agar nas preparações, tá? Certo? Certo. Camila quer acrescentar? É isso, e lá essa cultura de comer isso daí é muito mais, enfim, de lá culturalmente. Até em algumas balas, algumas coisinhas assim, que essa textura, como é diferente, ela é dura, ela é como se fosse uma gelatina muito dura. Farinha de goma, né? É muito utilizada nessa parte industrial. Gummy bear. É só ir na Daiso comprar balinha, todas elas são de agar-agar. Não, nem precisa ir na Daiso. Essas balinhas de mercado mesmo, que é em formato de ursinho, em formato de minhoca. A Fini, vocês sabem aquela Fini que tem no Sim. Açúcar puro. Não, é açúcar com agar-agar. Uma delícia. Tá? Bora. Eu não gosto da textura do agar-agar. Eu particularmente não gosto. Eu gosto muito da textura da gelatina. E eu particularmente não gosto muito de trabalhar com agar-agar. Fazer gelatina com agar-agar, ok. Mas espessar também é ok. Mas toda a parte de cozinha molecular é incrível. Porque assim, se reagir com ácido, pode ser que não gelifique. Aqui na gelatina mesmo que tá falando, né? Que dependendo da quantidade de açúcar ou ácido, você vai ter que colocar mais gelatina, tá? Por conta da reação entre as moléculas, isso daí eu não vou saber explicar para vocês, mas isso existe, tá? Na cozinha prática, mesmo que é mais usado, de praticidade. Gelatina. Os espessantes? É o Liaison. O slurry. Gema com creme de leite. O slurry. O beurre, Monte-Aubert, que é a manteiga. O beurre manier, nem tanto, mas se usa. O roux. Vamos eleger aí o roux, o slurry e o liaison como principais, e seguido da manteiga e o beurre manier, tá? Beleza. Sim, na cozinha de rico, né, professora? Porque na cozinha de pobre é gelatina mesmo. Desde quando amido de milho é coisa de rico? Não, o creme de leite do Liaison lá, isso aí é... O Liaison é o único que é de rico aqui por causa do creme de leite. Os outros é tudo coisa... Maisena, não. Tudo coisa... Cozinha de pobre é o gás mesmo, minha filha. O quê? Cozinha de pobre é o gás mesmo. Deixa lá até engrossar o caldo.
Credo. Não, doce de pobre põe gelatina. Bom, vamos voltar. Tem gente que usa outro tipo de gordura para fazer o roux, que é justamente para baratear. Isso que a Lucimara falou, de cozinha de rico, cozinha de pobre, realmente existe. Por quê? Se eu fizer um molho branco com manteiga, ele vai sair muito mais caro do que se eu fizer um molho branco com margarina, com gordura hidrogenada e assim por diante. Dá para fazer até com óleo, entendeu? Não aí é não tá legal, não. Mas dá, entendeu? Por isso que eu tô falando. Existe sim cozinha de rico e cozinha de pobre. Porque você vai ter que repassar os custos ao cliente. Então, quem é o seu público-alvo? Ele quer comer manteiga ou ele quer pagar por margarina? Então, isso tudo vocês têm que parar para pensar também, tá? Uma coisa, Carol, uma coisa, esses molhos vai em que tipo de preparação, assim? Carne? Os molhos mães, depende. Tem molho que é só de cobertura, tem molho que é base para outros tipos de molho. Liazon. O liazon, ele não é molho, ele é espessante. É espessante. Sim. Aí, ele pode ir, por exemplo, para espessar uma sopa. Sei lá, um creme de queijo, tipo sopa. Você pode espessar com liazon. O creme porque daí pobre chama de sopa e rico chama de creme. Isso. Não, não é isso, não. Nós vamos ter uma aula de sopa. Aliás, eu posso dar na próxima aula sopa. Sopas e cremes. Nós temos sopa, caldos e creme. Caldo é porque ele é ralinho. A sopa ela já tem uma sustância. E o creme é porque ela realmente é um creme na hora de comer. Que geralmente é sopa de rico mesmo. Que pobre come sopa mesmo, né? E o liazon fazendo barulho. Tem que pôr macarrão na sopa. Eu gosto. E fazendo barulho. A de feijão com macarrão eu gosto. Fala, Miguel. E o liazon usado para preparações claras, né? Geralmente preparações que vão leite, porque como vai o creme de leite, tem que combinar, entendeu? Se for a base de água, ele não vai ficar legal, porque vai ter gordura boiando na água. Não mistura, né, gordura. Não, até nem tanto por isso. Vai acontecer da gordura se dissociar e ficar boiando na água. É feio, né? Vai ficar feio e vai ficar ralo também, né? Porque não adianta nada você gastar creme de leite para botar na água e ficar ralo. O creme de leite é interessante colocar no leite porque vai ressaltar aquele sabor, tá? Certo? Carol. Oi. Falando um pouco sobre o azeite que você comentou aí, para trocar o azeite pela manteiga, o comentário que você fez. Aqui em casa, eu costumo fazer, óbvio, com azeite por questões veganas. Mas assim, se você fizer a emulsão do azeite com leticina de soja e água e congelar o azeite, ele fica exatamente no ponto de pomada da manteiga. Tá, ótimo. Ótimo. Só que aí você sai da cozinha clássica e aí você entra na cozinha contemporânea, tá? Que não é o que a gente está tratando. Eu realmente nem sei disso. Mas veja, a lecitina é emulsificante. O que você mistura? Lecitina. Água, azeite e a lecitina de soja. Para fazer a junção dos três. Não se misturam. Quando você coloca a lecitina, que é um emulsificante, você está juntando essas moléculas. Isso. E isso vai estar ótimo. Aí pode fazer o roux tranquilo com essa preparação. Muito legal mesmo. Tá? Mais alguma dúvida, galera? Professora. Oi. A moça, eu esqueci o nome dela, ela comentou do leite de soja. Hein? Nas preparações que vai leite, pode substituir por leite de soja, outro tipo de leite? Dá certo? Depende da preparação. Nesse caso aqui até funciona, mas não vai dar o mesmo resultado. Leite de soja, não. Leite de soja não é bom para fazer molho bechamel. Vegetais no geral, né? O melhor leite para fazer ralo, bechamel, né? É o leite de castanhas do Pará. Porque o restante não tem sabor bom. Acho que vai depender muito da consistência. Acho que o leite de soja é mais ralo que o leite de vaca, não é? Não, mas, gente, falando de espessante, você até pode substituir por algum leite vegetal.
Porque nesse caso aqui, o que vai ajudar, por exemplo, no liaison, o que vai ajudar a espessar mais é a gema. Pensar que o creme de leite, ele é um estágio antes da manteiga. Ele vai ajudar a montar? Ele vai ajudar a montar. Mas o que vai espessar aqui é a gema, tá? Nos outros não vai leite, né, gente? Nos outros vai... vai manteiga. A manteiga, ela é de origem animal, então, no caso, faz a mistura aí que a Vivi falou. Como é que chama? Manteiga vegana? Não, na verdade é só um azeite em ponto de pomada, para chegar ao ponto de pomada. Mas se tiver com preguiça, dá para usar a manteiga de coco, que ela fica em ponto de pomada igual. Entendeu? Sim, essa manteiga de coco porque a textura da manteiga de coco, ela é diferente, né? Ela é muito parecida com a textura oh, meu Deus! Da manteiga normal. Tinha esquecido o nome. Essa manteiga de coco, ela é a mesma coisa que óleo de coco ou é outra coisa? É outra coisa. Coco, só que é a natinha, né? Do óleo. É a textura da manteiga. É de coco, mas é a mesma textura da manteiga, né? Sim, mas o óleo de coco, ele é toda a gordura do coco. A manteiga de coco é o que seria, sei lá, um creme de leite pra gente, porque ele é a natinha do óleo de coco. É o que sobe. Se você deixar em é decomposição que chama decantação, sei lá. Decantação. Vai subir uma nata mais esbranquiçada. Aquilo é a manteiga do coco. Entendeu? Ai. Tá? Você bate, Vivi, para virar manteiga ou deixa... Não, na verdade, eu compro uma manteiga de coco da Quali Coco que tem sabor manteiga. Eu não faço o processo da manteiga de coco, não. Já vende ela pronta, eu compro ela industrializada mesmo. Eu já fiz isso. A única manteiga que eu faria seria com azeite. Esse processo que eu te falei aí da lecitina de soja, entendeu? Até porque o sabor seria mais neutro, eu acho. Mas, gente, volta aqui. Eu sei que vocês querem muito aplicar a contemporaneidade, mas essa disciplina, ela é muito clássica. Ela é muito base da base da base. É interessante pensar em substituições, mas não sejamos Bela Gil nessa disciplina, tá? Nessa disciplina, a gente tem que ficar focado nesses ingredientes. Porque se eu falar de liaison, tem que ser creme de leite e gema. Tá bom? Pode mudar, né? Não pode mudar. Não sai fora do padrão, tem que ter um amido com um líquido frio, desde que seja qualquer amido. Pode ser qualquer amido, tá? E quando falar Bermanier... Só conheço o amido de milho. Então, né? Dá pra colocar a Lucimara no mudo? Eu tô adorando esse negócio de deixar vocês no mudo. Eu tô adorando. Maravilhoso. Pessoal, sobre espessantes é isso. A outra, a maisena. Você tá sendo paga para mostrar maisena? Só conheço esse amigo aqui, ó. Tá, sei. Então, gente, sobre espessantes é isso. E eu vou deixar um desafio para vocês fazerem essa semana. Muito provável que vocês tenham um ingrediente em casa, não precisa sair atrás do ingrediente e pegar Covid. E qual é o ingrediente? Tô fazendo um suspense pro desafio, tô nem nervosa. Maisena, que eu já mostrei. Maisena? Eu, com certeza, não tenho nenhum ingrediente desse para fazer. Não é de espessante, é de cortes e técnicas básicas. Calma. Vocês vão ter que fazer um tomate com cacê. Não tenho tomate. Pega emprestado da vizinha. O que vocês vão fazer com tomate com... O que é um tomate com cacê? Calma, filha. A tia não para mais de falar. Meu bebê quer comer. Tá acabando. O desafio da semana é fazer um tomate com cacê. Que é o que vocês vão fazer? Vocês vão pelar ele, ou seja, vai descascar. No fogo? Já vou explicar como. E aí eu queria que vocês cortem em cubos perfeitos, pra gente
e treinando também os cortes para a gente não esquecer da aula que a gente teve 2 semanas atrás, tá? Só que eu sou muito boazinha. O que eu fiz? Vamos ver. A tela tá dividindo aí para vocês. Estão vendo Ava? Vocês estão vendo Ava? Não, eu tô pelo celular. Desafio da semana, tomate com cacete. Tá, então peraí que eu vou... Eu tô no celular. Pera, filha, não vai jogar o celular da mãe no chão. E agora? Mãe tá pegando, mãe tá pegando. Agora eu tô vendo o Ava. O Ava, tá. Esse é o meu Tô Ava. vendo. Não sei se é igual ao Ava de vocês. Então, aqui vocês acessaram o convite para aula ao vivo. Depois aqui eu vou disponibilizar a aula ao vivo. E aqui, no pós-aula, eu coloquei desafio da semana. Eita, nós! Eita, agora saiu tudo. Então, peraí. Vamos saber tua senha. Uma senha bem comprida que é para... Aqui. Abriu. Vamos ver. Tamo junto. Técnicas básicas. É a última, só para ajudar. Então, aqui, unidade 2, sessão 1. Não. Aí, aqui no pós-aula, desafio da semana. Eu coloquei um vídeo, que não fui eu que fiz, mas que está explicando certinho o que eu quero que vocês façam. Está ensinando a fazer molho de tomate. Mas não precisa fazer o molho por enquanto. Se vocês quiserem, ok. Ele vai ensinar, ó, eu quero que vocês me apresentem exatamente isso. Pode ser uma foto, tá? Então, ele vai ensinar a pelar o tomate. Deixa eu tirar o som disso. Na água, tá vendo? E aí vocês vão dar choque térmico na água gelada. E aí a pele sai sozinha. Essa é uma técnica que a gente utiliza bastante. E aí vocês vão descascar, só puxar a pele. E aí depois vocês vão fazer o procedimento de cortar em pétalas para depois, ó, cortar em pétalas e depois cortar em cubos, tá? Ô, Carol. Um tomatezinho só, galera. Não precisa... Depois vocês usam tomate no que vocês quiserem. Salada, faz um vinagretezinho aí, uma salsa. Tá? Oi, quem me chamou? Eu. Eles vão te falar toda a padronização e especificação que a gente teve na última aula. Porque a gente falou justamente disso. Até demos exemplos de tomate, e aí eles vão até te explicar qual tomate será melhor para fazer esse tipo de preparação. Ai, que legal! Gostei. Então, ó, eu coloquei um vídeo que ele é, tipo, muito explicativo mesmo. E ele tá ensinando a fazer molho, vocês até podem fazer, mas não é necessário. Eu quero só até o corte aqui, tá? Eu tenho que mostrar pra você, tirar foto e mostrar? Eu quero que manda uma foto. Eu vou até abrir no Ava para vocês mandarem a foto e vai ser dado nota de sala de aula. Pode pegar no Google a foto? Eu quero uma foto sua. Manda fazer um vídeo, Carol, fazendo. Vai ter que fazer uma selfie com tomate. Eu não sei se o vídeo vai carregar, mas se vocês tiverem disponibilidade de carregar no YouTube para depois jogar aí no Ava, beleza. Não complica, vai. YouTube, o Google ajuda a gente em tudo. O quê? Não, vocês ou foto ou vídeo, gente, é só isso. Vocês complicam as coisas, não de nada demais. Tá combinado, gente? Quinta-feira, vocês preferem começar mais cedo, 7h10? Vamos começar 7h10? Todo mundo tá em casa? Please. Então, vamos começar na semana que vem, 7h10. Na semana que vem, não, na quinta-feira. 8 horas, professora. Que 8? Nós começamos às 8 hoje, já é 9h30. Já? Já, vocês já assisti série, pô. E ainda 8 horas, depois da janta. Vocês viram que bom que eu fiz uma aula curta, né?
Ah, eu tô com dor nas costas, dor na mão já. Isso aí é a idade, né? É. Pessoal. Segurando esse celular aqui, ó. Pessoal. A gente já podia até combinar o mesmo horário para as aulas durante a semana toda, até de sexta. Isso. Sexta-feira vai ter aula? Que absurdo. Teremos. Já ficamos uma semana sem. Você vai no boteco? Não, né? Então, olha, tem os botecos abrindo. Gente, que horário que vocês preferem? 7h30, então, para não ficar nem às 7, nem às 8. Beleza. Tá bom. Então, 7h30, semana que vem, vou postar o link. Quinta-feira. Quinta-feira. Vou postar o link. Já vou deixar todos os meus schedules nesse aplicativo para as 7h30. Beleza? Vamos. E aí a aula vai fluindo. A atividade manda pelo AVA? Eu vou abrir para vocês postarem no AVA. Ou por e-mail, né? Então, eu prefiro que seja só por um, porque assim, eu tenho 7 turmas. Até eu achar quem é da onde, é melhor me mandar no AVA. Tá bom? Que então, eu te mandei uma mensagem pelo AVA, você viu? Dá certo? Quando? Quando que você faz uns 4 dias. Não vi. Eu vou buscar, porque quando o tutor de vocês manda mensagem para vocês das disciplinas híbridas, eu recebo também. Então, minha caixa fica lotada de mensagem do tutor. Então, eu vou dar uma voltada e ver se eu respondo. Mas você faz a pergunta e eu respondo agora? Não, é meio que problema particular. Tá, então eu já vejo e já te respondo, tá bom? Não, mas não esquenta. Vixe. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar a aula de hoje, agradecer que vocês estiveram aqui do início ao fim. Pedir para a gente continuar com muita calma, com muita serenidade, sem pânico, mas muito preocupado com a situação. Não é mesmo para sair de casa, não é ficar fazendo com os vizinhos. A não ser que seja necessário, né? Mas aí é outra história. Agora, quem não tem a necessidade de sair, realmente fique. Eu não queria não, mas... Eu tô com amigos que estão fazendo home office e me convidam para churrasco. Pra quinta-feira. Depois que passar tudo isso, aí a gente faz um churrasco, né? Então, aí a gente faz o Miguel no churrasqueiro. Mas vocês estão entendendo, se a pessoa está dispensada do trabalho de home office, para que ela vai inventar de fazer churrasco e ficar chamando o povo? Tudo bem, eu estou isolada, mas se ela chamar uma pessoa que não esteja... E quem me garante que ela não está contaminada, entendeu? Então, realmente, vamos evitar para a gente não fazer parte de estatística, tá? E se cuidem, lavem as mãos, mantenham a higiene, que eu sei que vocês já são limpinhos, mas redobrem os cuidados. E a Camila, que está... Acho que na sexta-feira ela pode até contar um pouco da experiência que ela está passando no Spot, né, por conta dessa crise toda, até para vocês entenderem um pouco sobre a dinâmica do que é a administração de um restaurante. Eu que sei. Então, lembrem ela, porque caiu. O que fazer, né, nesse momento? E quais as direções, porque que nem até domingo, né, Camila? Você estava super feliz que ia poder suspender os contratos temporariamente e agora com o decreto não pode mais, né? Então, mas aí entra o sindicato de restaurantes e aí tem uma brecha, sim, tá, para fazer essa suspensão. Mas esse assunto é muito delicado, pegou todo mundo de surpresa, até para as nossas aulas. Ninguém estava esperando, ninguém queria ter uma aula prática em vídeo. Isso eu acho que ninguém esperava, ninguém queria, mas eu acho que agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A gente vai retomar tudo isso, vai dar tempo sim, mas por enquanto é paciência, porque a gente vai ter que só se ver dessa forma. Exatamente. Então, boa sorte para vocês que estão resolvendo as pancadas aí, né? Porque a gente fala muito de... porque os médicos estão na linha de frente, os enfermeiros, realmente, eles estão.
Mas a gente sabe que tem um monte de trabalhador de diversos outros setores que também estão carregando a bucha, né? Porque o médico, ele vai ter que comer, o enfermeiro vai ter que comer. Então, a nossa área não pode parar. Mas não pode abrir para o público. Realmente, não pode abrir para o público, né? E pensar em quais as oportunidades que essa crise vai trazer para a gente. E, no caso, tem sido a oportunidade do delivery, mas ainda assim, né? É uma outra operação, é totalmente diferente do que é abrir o salão. Então, assim, depois, Camila, na sexta, compartilhe um pouco da sua experiência com ele, porque é muito interessante aprender pela experiência dos outros, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é redução de desperdício. Eu acho que é o que eu já estou vendo. Em alimentação, a gente desperdiça muita coisa. Pode falar em qualquer tipo de operação, existe muito desperdício de alimento. É só ver qualquer estatística de SEAGESP, qualquer coisa, é muito desperdício. Nossa, o mercado municipal, SEAGESP, é visível, né, o desperdício. Às vezes as coisas acontecem também para ensinar, né, um pouco, né? A gente tem que levar, aprender e levar o que é bom. Não é só para levar paulada. Já que a gente vai ser obrigado a levar as pauladas, vamos ver o que a gente tira de bom, né? De vantajoso, né? Ainda que quem trabalha com comida e tem a opção de continuar trabalhando, mesmo que no delivery, vai continuar, de certa forma, tendo alguma coisa ali de dinheiro, eu digo, né? Vai entrar. Mas muito pouco, Miguel. Mas tudo bem, e profissionais, tipo o meu caso, eu trabalho direto com o público, eu não posso fazer nada. Sim, Eu não posso fazer nada, entendeu? Tipo, eu não vou ter de onde tirar dinheiro, assim. Miguel é maquiador, né? Eu tenho a família que a gente tá junto, que tudo bem, mas tipo, o meu trabalho é direto com o público. Então, assim, quem mexe com comida ainda tem a possibilidade de fazer o delivery e ganhar manter um dinheirinho ali, uma renda, sabe? Então, é ver a oportunidade na crise, né? E já tinha comentado comigo que o estágio dela dispensou porque não tinha necessidade de ter a quantidade de funcionários que teria. E aí a gente vai ter que ver quais são as possibilidades, né? A Vivi é doceira. A Páscoa está chegando. A gente que trabalha ou trabalhou com confeitaria, e a Camila é uma dessas pessoas, sabe que em época de Páscoa a gente não vive, a gente só produz. Porque isso começa 2 meses antes, a gente já tá louca, assim, na cozinha. Só fazendo chocolate, porque a demanda é muito grande. E é a melhor época do ano para quem trabalha com doces. Eu não sei se a Vivi pode comentar como é que estão as encomendas, porque eu imagino que deve ter caído bastante também. A não ser que as pessoas estejam muito esperançosas de que até lá tudo tenha se resolvido, mas hoje já vi o MEC explicando que talvez dure mais do que a gente imagine, né? Vivi, você tá aí? Eu tô ouvindo você e pensando, assim, pela primeira vez, acho que em 6, 7 anos, eu abri mão da Páscoa, porque vai cair numa época de retorno, de quarentena, se tiver em retorno. É difícil. E eu não tenho em casa, assim, o meu medo de manipular um chocolate e transmitir alguma coisa maior do que a possibilidade de ganhar dinheiro. Como eu não estou num ambiente completamente dentro de casa, sabe? Eu não estou num ateliê, então eu fiquei muito receosa. Então, a minha responsabilidade pessoal falou mais alto e eu abri mão da Páscoa por causa disso. Mas eu imagino que deve ter caído muito, assim, as encomendas. Não, também, não. Isso tem com aquela certeza. campanha de você não cancelar, você adiar. Mas nesse caso da Páscoa não tem como, né? Porque quando a gente faz comida, ela é aquecida, é fervida. O chocolate, a casca de chocolate nem tanto, porque você manipula ela depois de seca. E eu fiquei muito receosa, muito, muito de verdade. Deus me livre de passar alguma coisa para alguém. Como eu não me senti segura... Você, né? Oi? Você também tá na sua casa, você tá cuidando de tudo e tal, Sim, mas exato. Na hora que sair, de entregar, será que vão ter o mesmo cuidado que você, né? Então... Exato. Aí o medo de
de prejudicar uma pessoa foi maior, e como eu acabei de chegar em São Paulo também, não tenho a mesma clientela que eu tinha no Rio, eu preferi não investir o dinheiro, não ter pelo menos o retorno do investimento, entendeu? Sim. Mas, de fato, a Páscoa é a melhor época do ano para qualquer pessoa que trabalhe com doce. Eu acho que vai ser o primeiro ano que não vai ser a melhor época do ano. Olha, eu fui no mercado semana passada, que aqui em casa a gente só sai para ir ao mercado e para colocar o lixo na lixeira ali embaixo, só. E eu fui semana passada, gente, eu vou nesse Zafari aqui do Bourbon e já tava tudo fechado, as lojas do shopping, tudo arrumadinho para Páscoa. Ai, que dó, gente, tudo arrumadinho. E não tinha ninguém, nem mesmo no mercado, não tinha ninguém, porque as pessoas realmente não, com razão, não estão saindo, né? E então, assim, provavelmente vai ser um fiasco, assim. Provavelmente não. Agora você imagina, Carol, tipo, essas redes, tipo, Cacau Show, então, Stefan Berrar, que esperam, tipo, essa época que é o auge das vendas, né? Então, eles estão tentando fazer venda em domicílio, mas que nem aqui. Eu não vou arriscar, primeiro, por 2 motivos. Os meus pais moram na praia. Eu não vou arriscar de ir até lá com 2 idosos, que são os meus pais, e transmitir alguma coisa para eles, que estão no grupo de risco. E outro motivo, vocês viram que eles estão fechando algumas estradas, bloqueando a entrada de turista, a saída? Então, meu marido entrar, não conseguir sair, não conseguir voltar. Então, realmente, a gente não está saindo porque não é o momento de sair mesmo. Então, almoço de Páscoa não vai ter, né? Aqui em casa, já 2 coisas já estão canceladas, que é o almoço de Páscoa e o almoço de Páscoa ia vir o pessoal de Minas para cá, né? O aniversário do Júnior, que também é dia 6 de abril. Então, já são 2 coisas que a gente não vai fazer por conta disso. Então, a gente vê um outro mercado aí dentro da alimentação que também tá danado, porque algumas pessoas vão adiar mesmo. Mas se essa crise durar, sei lá, até julho, eu não vou adiar aniversário de marmanjo. Não vou. Passou, passou. Ano que vem a gente faz algo melhorzinho, né? Então, realmente, vai ser tudo em casa. Filho? Cadê o filho? Então é isso, gente. Vamos trazer essas reflexões para a gente trazer aprendizados e saber lidar com as adversidades no futuro. Vou desligando aqui, porque daqui a pouco vai passar BBB e é dia de paredão. Não. Então tá. Não, tô brincando, não é por causa disso. Beijo, gente. Tchau, até amanhã. Amanhã não tem, né? Amanhã tem? Tem que ver na matéria da Karina, né? Amanhã tem. Amanhã é a Karina. A Karina já me passou o link, eu já vou passar para todo mundo no grupo assim que a gente terminar a aula, tá bom? O link vai estar sempre no AVA, se alguém quiser pegar lá e passar. Fiquem de olho que diariamente eu estou alimentando todas as matérias que eu tenho. Então, eu costumo avisar para a Bianca e para a Vivi quando tem alguma atualização, mas é a obrigação de vocês ficarem de olho, tá bom? Vou faltar amanhã. Antropologia não dá. Beijo, tchau. Tchau, eu também vou faltar amanhã. Tchau. É muito chato. Tchau. Não vai faltar nada, porque eu vou ler meu texto maravilhoso. Vocês podem comparecer, pelo amor de Deus. Eita. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, beijo. Vão pra aula. Vocês não estão fazendo nada, vão pra aula. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Camila, encerra aí embaixo. Encerrar reunião. Direita, na direita. Tá vendo? Conseguiu?